Tô dizendo que subiu o erro, mas é só você olhar os gols. Erros infantil de posicionamento, de comunicação, no contexto geral. Olha, é só você pegar os gols, assim, não eximo de tomar gol. Há gols que eu poderia ter defendido, mas também nós temos que olhar que, pô, olha os gols, olha o primeiro gol, o cara tava sozinho no meio da área. Cansa também, né? A gente, Cássio, mas, pô, olha o posicionamento, olha a origem quando a gente toma os gols. A gente tem que melhorar isso. A gente tem um time que é ofensivo, mas para nós melhorarmos, primeiro tem que parar de tomar gol. E pode ter certeza que o cara mais incomodado em tomar o gol, com certeza é eu. Pô, todo jogo que a gente toma gol, que goleiro gosta de tomar gol. Mas a gente tem cometido uns erros fatais e que tem nos chustado tomar gol, sair atrás, correr, o time ficou retrancado, até buscou empate, depois logo em seguida já tomou um gol. A gente tem cometido muitos erros que não pode acontecer. Me lembrou um amigo agora há pouco, Cássio no estilo São Marcos, reclamando de tudo e de todos. Bem lembrado. Admitindo erros, mas reclamando e dizendo, não sou só eu. A questão é que o Cássio ainda não tem o tamanho que o Marcos tinha no Palmeiras, né? O Cássio fazia muito isso no Corinthians, de reclamar do posicionamento dos companheiros e etc. Obviamente é compreensível você sair de campo após um vexame, em casa, etc., você tá com os ânimos exaltados, mas a gente tem que dar o braço a torcer ao Cássio, que não teve culpa em nenhum dos 2 gols sofridos. Aí no primeiro gol que a gente assiste, ele ainda faz a defesa, e o rebote de novo, o Orejuela sozinho, ó lá, no meio da área, ninguém fazendo combate. Se você olha a linha defensiva do Cruzeiro ontem escalada, gente, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, William, Marlon, não é de se jogar fora, é um time com bons jogadores. E a questão também não é de ser mal treinado, porque isso vinha ocorrendo com o Diniz e agora está ocorrendo com o Leonardo Jardim. A fase do Cruzeiro é completamente preocupante. Muito provavelmente após esses 2 resultados na Sul-Americana, Abel, eu creio que o Cruzeiro vai rifar a competição sul-americana para focar no brasileiro. Porque é bom não sofrer susto também na tabela do Brasileirão. O Cruzeiro já tem traumas de anos recentes. Lembrando que vem de um 3-0 dolorido no gigante da Beira-Rio. Exatamente, né? Com toda a polêmica da expulsão, mas foi um 3-0 e agora vai precisar se reabilitar, principalmente no campeonato nacional. Porque a gente sabe que em 38 rodadas aí o campeonato é traiçoeiro e com os resultados que vem sofrendo, o Cruzeiro começa a ser candidato a mais vexames no ano. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu estou preocupado com o cabuloso. E tem uma coisa, não tem como imaginarmos um ambiente tranquilo. Primeiro, quando o time vem de resultados tão ruins. Segundo, quando o dono do clube aparece em entrevista falando que as contratações são isso, contratações são aquilo, ou seja, dando a entender que os jogadores que estão lá, ou alguns deles, não servem, que ele mesmo contratou. Terceiro, quando vem o goleiro do tamanho do Cássio e fala o que falou, que eu concordo com ele. Estou dizendo que o Cássio está errado, mas isso só deixa ainda mais conturbado um ambiente que já não está bom. Ou estou exagerando, Breler? Não está exagerando não, Abel. Você tem razão, mas olhando para a parte técnica e a parte tática, esse é o Cruzeiro que entrou em campo com a volta do Matheus Pereira. Seria ali o Cruzeiro muito perto do ideal. O Lucas Romero no lugar do Wallace. Para mim até faz sentido, porque o Romero combate mais. E aí, dali para frente, é algo problemático, porque o Cruzeiro tem, do lado direito, o William, que é um lateral de muito apoio, tem no meio-campo, juntamente com o Romero, o Mateuzinho, que sai machucado logo com 10 minutos, preocupa também, né? Joelho, a gente não sabe o que é ainda, mas preocupa, né? E é um jogador de distribuição de bola, mas pensando o time titular, Matheus Pereira, que é o armador do time, junto com o Eduardo, preenchendo mais o meio-campo, e Dudu e Gabigol. E lá na frente, independentemente da formação que o Cruzeiro tente, do cenário que o Leonardo Jardim tente mudar, é incrivelmente um time sem pegada. Um time que não consegue marcar. Um time em que muitos, no momento da recomposição, ficam olhando a bola passar e não voltam. E para o torcedor do Cruzeiro, isso é irritante, porque no momento em que o Cruzeiro precisa correr atrás do resultado, o adversário tem a bola, o Cruzeiro tem uma dificuldade tremenda de fazer o perde-pressiona. Então aí você está se referindo a Gabigol, Dudu e outros? Não, e é isso. Do meio pra frente, Matheus Pereira também. Só o Lucas Romero marca e se sacrifica na marcação, correndo atrás. Olha aí como o Mushuki Runa tem uma facilidade tremenda para circular a bola e as linhas do Cruzeiro estão até
relativamente compactas, não há muito espaço, mas os jogadores não dão combate, os jogadores dão muito espaço para os adversários. Foi assim contra o Mirassol, na estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, Em né? que vence, mas não foi bem, não foi um bom jogo do Cruzeiro. Foi assim contra o Unión Santa Fé lá na Argentina. Então é uma postura do Cruzeiro que se repete. O Leonardo Jardim reclamou ontem e com toda razão. Não há técnico que dê jeito nessa passividade do time. Qualquer time, por mais técnico que seja, também precisa morder, também precisa ter empenho na marcação. E esse Cruzeiro, desde que caiu de produção com o Fernando Seabra, vem assim, é Fernando Seabra, é Fernando Diniz, é agora o Leonardo Jardim. A postura do Cruzeiro é algo a se atacar, a se combater, porque não pode ser tão passivo na marcação. E o Leonardo Jardim também, né, quando ele fala ali sobre... Foi uma entrevista dele muito aberta, ele fala ali, joga a real para o torcedor cruzeirense, fala também sobre o elenco contratou demais, mas ele ainda enxerga alguns desequilíbrios. Mas o ponto é, nesse momento, internamente, a diretoria também precisa fazer uma autocrítica, porque sai contratando medalhão, sai contratando oportunidade de mercado, e isso está alinhado com o treinador? Quais são as carências que o Leonardo Jardim detectou? Eles trocam de treinador toda hora. Como é que tá alinhado com o treinador? Um monte de contratação que eles fizeram não era esse treinador. Exato. Era 2 treinadores atrás. Não é? Porque daqui a pouco fica fácil olhar para o Leonardo Jardim, um técnico que tem uma certa grife, um técnico que em outros tempos foi disputado no mercado brasileiro, só veio agora porque tinha muito mercado na Europa, no Oriente Médio, mas o Leonardo Jardim, por mais competente que seja, não vai dar jeito em um problema que é estrutural, que é de característica do elenco de ter muitos jogadores que não marcam, que não têm essa característica. E aí a gente pega o Cruzeiro do começo do ano. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro passou dificuldade. Opa! O Cruzeiro deu sorte porque caiu num grupo fraco e só se classificou porque em outro grupo o Cruzeiro não se classificaria nem para semifinais. E ficou evidente o desempenho contra o América na semifinal. O Cruzeiro não chegou nem à final do Campeonato Mineiro. Começa o Brasileiro, mal. Mirassol foi uma atuação ruim. Ganhou, mas nem sabe como. Mirassol perdeu o pênalti, né? Perdeu pênalti com o Reinaldo. Foi ali um jogo da parte defensiva do Cruzeiro tenebroso. E aí na Sul-Americana, 2 derrotas. Então, é um Cruzeiro que começa a se desenhar. O Johnny falou, é preocupante, mas para o torcedor cruzeirense é decepcionante. Demais. O Cruzeiro, a essa altura da temporada, já é uma das maiores decepções de 2025, porque se esperava um time muito mais estruturado, muito mais organizado, aí demite o Fernando Diniz, toma decisão fácil, vem o Leonardo Jardim, tem um certo tempo ali depois da eliminação no Mineiro, que não está na conta dele, é 0 na conta dele. E quando se esperava ali um time um pouco mais sólido, um time com mais repertório ofensivo, a gente não vê nada... É um nada. Você usou a palavra que estava na minha boca. É um nada. A gente não vê nada diferente, mas muito... E aí eu não coloco só na conta do treinador, pela postura dos jogadores em campo. Enquanto tiver essa postura, marcando principalmente, quando tiver sem a bola, o Cruzeiro vai sofrer, porque no nível do futebol atual, esse tipo de postura na marcação é inadmissível. Aí, então, eu quero saber de vocês. Se então ele deve trocar as peças, ele tem peças para substituir e para o time ter esse tipo de marcação, de entrega. Antes disso, a análise, ou junto disso, a análise do Eugênio. O que você pensa do jogo de ontem e dessa temporada do Cruzeiro muito ruim, Eugênio? Não surpreende. Porque futebol, é claro, o dinheiro é muito importante. Quantos clubes não gostariam de ter o dinheiro que o Cruzeiro tem? Que o Cruzeiro teve e pôde investir em jogadores famosos. Mas administrar futebol não é apenas botar dinheiro. Exige uma série de outras competências internas que o Cruzeiro está mostrando que não tem. E isso começa pelo seu dono, pelo seu proprietário. Ele está trocando os pés pelas mãos desde que assumiu o clube, praticamente. Aquele famoso áudio vazado lá atrás, com relação ao Seabra. Não, vou mandar ele botar os jogadores, tem que escalar os que eu contratei e tal. O português, claro, tá falando demais, hein? O senhor Pedrinho BH, hein? Essa semana ele deu uma entrevista lá para o jornal O Tempo, de Belo Horizonte, falando que contratou errado,
sabe? Futebol é mau negócio. Que não vai passar a mão na cabeça de jogador e tal. Isso são coisas para tratar internamente. É né? óbvio. Direito, Abel. Contratou errado, tudo bem. O cara tá falando a verdade, mas precisa colocar Aí em você público. explana. E mais, assim, sem nenhuma necessidade de colocar em público, porque ele, sendo dono do clube, ele não tem pressão alguma, ele faz o que ele quiser. Sim. Ele não tem que ficar dando satisfação. O torcedor fica tranquilo, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele é dono do clube, ele não está submetido a qualquer tipo de pressão eleitoral, política interna. Ele faz o que ele achar melhor. Só que a essa altura, não dá para ele mudar o elenco. O elenco é esse. É. O elenco é esse. No meio do ano tem janela. Aí ele pode ver, vai abrir mão de alguns, mas também ainda é fácil abrir mão. Assim, manda embora. Manda embora quem tem contrato, que assinou o contrato agora no início do ano. Vai negociar com outro clube, que outro clube vai querer pagar o que ele pagou. Então, a equação é complicada. Muita conta que não fecha aí. E aí é brincadeira da forma como ele conduz os empregos dos técnicos. Eu falei aqui quando ele demitiu o Diniz, que ele errou em todas as fases. Errou ao contratar o Diniz no mês de outubro, setembro para outubro ali, final do ano. Errou Quando antes, o time... ao demitir o Seabra Então, daquele jeito. quando o time estava caminhando na Sul-Americana lá com o Seabra, tinha caído de produção, mas é oscilação natural. E o Diniz é um técnico que exige uma pré-temporada. Aí ele leva o Diniz até o final do ano. Aí quer demitir, espalha para todo mundo que vai demitir o Diniz. O Diniz vai, bate na mesa e fala assim, não, eu vou ficar. Aí ele não demite. Outro erro. Se ele tinha convicção de que queria demitir o Diniz, que demitisse. Eu falei aqui na época, né, Abel? Falou. Com 2, 3 rodadas no Mineiro, ele vai ser demitido. Foi exatamente o que aconteceu. Aí jogou fora todo o trabalho que poderia ter sido feito entre janeiro e fevereiro para montar uma base de time pensando no resto da temporada. Aí demite o Diniz, demora um tempo, traz o Leonardo Jardim. Ele até tem um intervalo ali entre a eliminação no Mineiro e o início das outras competições para trabalhar, mas é muito pouco. Sim. E se você comparar com os outros times, é uma equipe que está em fase inicial de construção. Então não dá para você exigir um rendimento altíssimo porque é um trabalho que está começando agora. Ah, mas os outros... Paciência se você trocou de técnico na hora errada. E agora você vai precisar fazer com que esse técnico entenda o elenco. Não dá para trocar, manda todo mundo embora, não dá para botar só garoto lá, não dá para contratar um time novo. Então você tem que entender que é esse o time que tem, tentar trabalhar internamente para fazer esse time jogar melhor e não ficar expondo os jogadores publicamente. Era, assim, muito previsível que o Cruzeiro tivesse uma atuação ruim. Ontem o Cruzeiro teve 74% de posse de bola. Imagino que na Sul-Americana tenha sido o maior percentual. 74, finalizou 10 vezes. Muito pouco. O Mochuque Runa teve, portanto, se o Cruzeiro teve 74, o Mochuque Runa teve 26%. Finalizou 12 vezes. Com 24% de posse de bola, o Mochuque Runa finalizou mais que o Cruzeiro. Mas aí porque é um clube que é pequeno, que tem muitas limitações, mas que chegou aqui no Brasil fechadinho, coeso, com uma estratégia definida, organizado, sabendo das suas limitações, com o velho lobo do futebol sul-americano no banco de reservas, que é Éver Hugo Almeida, que é o jogador, até hoje, que mais vezes entrou em campo pela Libertadores. Olha só. Ainda não foi superado. Ele foi goleiro do Olímpia, o Olímpia que foi campeão em 79, o Olímpia que foi campeão em 90. Ele é uruguaio, nacionalizado paraguaio, e está lá já há algum tempo trabalhando no Equador e pegou esse time. E a gente sabe como ele foi finalista da Libertadores de 2003, aquele Olímpia. 13, né? 13, desculpa. Aquele Olímpia que enfrentou o Galo na final. E ele chegou à final desse mesmo jeito. Todo mundo lá atrás, retranquinha. De vez em quando a gente vai lá e mata. E ele fez isso ontem. Todo mundo lá atrás, retranquinha. Opa, agora deu uma brecha. Vamos lá e vamos matar. Só que é um cara que sabe exatamente lidar com as condições que o time dele tem. Não à toa está com 6 pontos. Era a maior zebra do grupo e está com 6 pontos, porque ele passa muito pela malandragem, pela estratégia, por entrar em campo com um time fechado, unido, né, aguerrido. Sabendo de suas limitações, com humildade. E de suas virtudes. Sim. Trabalhando com isso. O Cruzeiro é o contrário disso. O Cruzeiro tem muito dinheiro, coisa que o Mochuque Runa não tem, só que não tem uma estruturação interna, em termos não só de administração, de controle psicológico, que vem desde o seu presidente, de estruturação do futebol, de montagem de elenco de acordo com critérios técnicos.
Esse é um erro que se cometeu muitas vezes aqui no Brasil. Eu lembro muito da época do Fluminense que tinha o Celso Barros lá como um grande mecenas. O Fluminense tinha tanto dinheiro, e não sabia investir o dinheiro, porque contratava jogadores pensando no retorno de mídia que esses jogadores dariam. Perfeito. Algo parecido com o que acontece hoje na Europa com o Paris Saint-Germain. Contratava jogador para dar mídia, para dar clique, para dar view, para dar Vender espaço... camisa. E acha que o técnico agora tem que fazer milagre, chegar em 2 meses o time tem que estar Escalar voando. todo mundo. O Fluminense foi 2 vezes campeão brasileiro no período de 15 anos que teve lá a Unimed, né, como seu patrocinador, e que ele tinha a obrigação de ter ganho 5, 6, porque ele tinha muito mais dinheiro que a grande maioria dos times. Mas não, porque ali era ganhar mídia. Como o Paris Saint-Germain está aí agora praticamente classificado para uma semifinal de Champions, com um time que não tem as estrelas que tinha antes, mas porque agora virou um time de futebol coeso, que procura jogar a bola de forma coletiva e tal, deixando para trás as estrelas que não deram certo por lá. Então o Cruzeiro está cometendo erros que outros já cometeram muitas vezes. Ele precisa só entender que futebol não é só isso. Futebol você tem que ter uma estruturação, um planejamento técnico dentro de campo. E acabou ontem sofrendo uma derrota que foi vergonhosa. Os torcedores estão envergonhados porque é um clube desconhecido no Brasil. Exatamente. Por mais que seja um clube com uma história linda, que veio aqui para justamente aproveitar essa vitrine que é o futebol brasileiro, o Cruzeiro tinha condições, se tivesse melhor estruturado, melhor organizado, uma filosofia diferente, de ganhar o jogo. Não foi o que aconteceu. Com todo respeito ao clube, mas é um time pequeno da América do Sul. Pouco conhecido. Dentro do próprio Equador é um time Dentro do pequeno. próprio Equador é um time pequeno, então é um resultado realmente desastroso para o Cruzeiro. E eu ouvindo os relatos aqui, acompanhando os relatos de vocês, eu me lembro do que eu defendo, combato e falo quase que diariamente, o ano inteiro aqui, que é a constante troca de técnicos, essa cultura enraizada que nós temos no futebol brasileiro, de sempre achar que vai resolver o problema de um clube que está passando por um momento difícil trocando o treinador. É óbvio que às vezes realmente o problema é o treinador, mas na minha visão, a maioria das vezes não é só o treinador. Você pode corrigir os rumos, você pode mudar o caminho, melhorar um time que está mal com o mesmo técnico. E não entrando na onda da torcida, muito de parte da mídia, que tem essa cultura aqui dentro do Brasil, que tem que trocar o técnico toda hora. Muitas vezes o elenco precisa de ajustes, muitas vezes a diretoria está errando, muitas vezes tem jogadores que não estão correspondendo. E você, com o mesmo técnico, você corrige, você muda o rumo. Mas aqui no Brasil, isso acontece toda hora. Esse exemplo do Cruzeiro, na minha visão, tem tudo a ver com o que eu combato aqui diariamente. Fica trocando de técnico toda hora e não adianta nada. Ou você que está nos assistindo, torcedor do Cruzeiro, você acha que os problemas do Cruzeiro eram todos como é que é? O Fernando... Seabra. Eu ia falar Sarabia. O Fernando Seabra trocou o Seabra, tá tudo certo. Era o Fernando Diniz? Fernando Diniz ficou meses aí. Não deram nem tempo para... Não, mas não tá ganhando, troca. Agora, o problema do Cruzeiro é o Leonardo Jardim? Vai trocar para tentar resolver? Ou os problemas do Cruzeiro são outros? Que vocês relataram aqui. E o Cruzeiro é só mais um entre quase todos os clubes brasileiros. E os dirigentes brasileiros, eles seguem o que todo mundo fala por fora. Torcida, é uma cultura enraizada, na minha opinião, tem que mudar. E até por isso o Pedrinho precisa mudar a postura e passar a se comportar como dono do Cruzeiro e não como um torcedor rico. Porque o torcedor ricaço, ele pode alfinetar, ele pode criticar, não vai acontecer nada como o Pedrinho era antes. Ele botava dinheiro no clube ali como patrocinador e falava o que queria nos grupos, nos fóruns privados, isso daí ficava porque era só um torcedor. Agora ele é dono, agora ele é o chefe. E o chefe se comportar dessa maneira, expondo trabalhadores, pessoas que são subordinadas a ele, e o meio do futebol é muito diferente do meio empresarial. No meio empresarial, se ele chegar lá para os funcionários e der uma bronca, cobrar, falar, vai ser assimilado, as pessoas geralmente vão obedecer, porque é o trabalho que tem, mas no meio do futebol, a gente sabe como as coisas funcionam. Não é assim, não é, o empresário ganha muito em comissão. Olha, vai mudar essa estrutura então, porque a gente sabe que é uma estrutura muito complexa, uma estrutura que vai muito além dos jogadores. E ao falar isso, ele expõe os atletas, porque o torcedor, o primeiro pensamento é: esses caras estão ganhando milhões e não estão jogando nada.
Mas não é assim que funciona. A cobrança interna precisa existir, mas não dessa maneira. E para o Cruzeiro, nesse momento, ainda mais para o Leonardo Jardim, para o trabalho vingar, é fundamental manter o Pedrinho distante dos microfones, distante dos holofotes. Porque a cada vez que aparece, é uma crise nova. E isso não é comportamento de dirigente. Um bom dono, um bom chefe, normalmente sabe fazer uma gestão de crise. Crise que o Cruzeiro vive desde a final da Sul-Americana. E o Pedrinho parece que bota fogo no palheiro, né, cara? É impressionante. Daqui a pouco, amigo Johnny, Diga. nós vamos falar do Bahia. O Bahia, vou até usar um termo usado algumas vezes pelo Renato Gaúcho, técnico atual do Fluminense. O Bahia não foi atrás de um monte de cornetinha que já queriam derrubar o Rogério Ceni no ano passado, por um momento de instabilidade do Bahia. Manteve o Rogério Ceni. Está começando a colher os frutos de uma continuidade de trabalho. O trabalho, ele tem tropeços, ele tem obstáculos. Faz parte. E tá continuando lá, o Rogério Ceni. Agora, olha, jogou muita bola contra o Internacional, não ganhou, mas jogou muita bola. 2 jogos de Libertadores que o Bahia não ia, ó, mais de 30 anos, né? Primeira vitória É fora. legal demais para ver o time do Não tá Bahia. jogando bem o Bahia? É legal de ver. É legal de ver. Muito legal. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Voltamos já.